Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, caros pais encarregados de educação. Sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Eu sou a professora Dulcinea Cardoso e, como sabem, estou a trabalhar a disciplina de Matemática do 5º ano. E antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação da aula anterior. Nós trabalhamos números inteiros relativos, ou seja, vocês aprenderam a trabalhar com dívidas, com perdas e ganhos. E hoje, para a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar operações com números inteiros relativos. Temos como objetivo da aula de hoje adicionar números inteiros relativos, compreender e aplicar as propriedades da adição de números inteiros relativos. Adição de números inteiros relativos. Vamos iniciar com uma situação do dia a dia. Temos aqui a padaria do Sr. Sousa teve um prejuízo de 20 contos no sábado e um lucro de 35 contos na segunda-feira. Quanto ganhou o Sr. Sousa? Ou seja, a situação financeira de sábado para segunda. Então, nós temos aqui, no sábado, o Sr. Sousa teve um prejuízo de 20 contos, ou seja, prejuízo representamos com sinal negativo, menos 20, só que na segunda-feira ele recuperou ou lucrou mais 35 contos. Ou seja, então nós temos aqui menos 20, que é a perda, no sábado, mais 35, que é o ganho na segunda-feira. Como ficou a situação financeira do Sr. Sousa? Mas, antes de efetuarmos a nossa conta, não é? Vamos ver como é que se efetua a adição de números inteiros relativos. Então, para adicionar números relativos, deve ter em atenção o sinal dos números envolvidos. Então, nós temos que prestar atenção aos sinais, ok? Então, temos aqui o resultado, mas mais à frente nós vamos ver como é que chegamos a este resultado. Agora, eu trouxe aqui jogos interessantes para nós podermos saber adicionar números inteiros relativos. Atenção aos códigos, ok? Vamos ver aqui, essa bolinha verde representa números positivos, ou seja, ganhos. Então, mais um. E bolinha vermelha representa negativo, perda, ok? Sinal menos. Agora vamos ver aqui, por exemplo, se eu tiver 1, 2, 3 bolinhas verdes, representam o quê? Mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas vermelhas representa menos 6. Bravo! Então vamos adicionar. Temos aqui uma adição, uma expressão. Mais 2, mais 4. O que é que eu tenho? Eu tenho ganhos, mais ganhos. Então, vamos ver. Mais 2, vamos representar duas bolinhas verdes. 1, 2. Mais 4, mais 4. Então, vamos pôr mais 4 bolinhas verdes. 1, 2, 3, 4. Juntando, somando, vamos ver quanto é que dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, positivo. Então, por isso, mais 6. Agora, vamos para um outro exemplo. Temos aqui menos 1 mais menos 4. O que é que eu tenho? Dívidas ou perdas. Depois eu voltei a acumular mais dívidas, ou seja, fiz uma dívida de 1, ok? Dívida é negativa, ou seja, menos 1, mais menos 4. Quer dizer que eu aumentei a dívida. Vamos ver quanto é que dá. Dívida representamos com bolinhas vermelhas. Então, 1, ok? Mais, aqui, 1, 2, 3, 4, menos 4. Vamos ver quanto é que dá. Menos 1 mais menos 4 vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Então, dá 5 negativo, ou seja, menos 5.
Isso é prático porque se nós temos uma dívida de por exemplo, um escudo ou um conto, vamos tomar como conto, e voltamos a fazer uma dívida de 4.000 escudos ou 4 contos. Vamos aumentar a nossa dívida para 5.000 escudos ou 5 contos. Temos aqui menos 3, ok? Negativo. Vamos representar com 3 bolinhas vermelhas, mais, atenção, mais 2. Representamos com bolinhas verdes, ou seja, eu tinha uma perda de 3, mas depois eu recuperei 2, ganhei mais 2. Então, o que é que temos aqui? Soma entre números inteiros com sinais contrários, não é? Vamos ver como é que vamos proceder. Números negativos, vamos representar aqui em baixo 3, dívidas 3. Temos aqui verde, que é 2, positivo. Vamos equitar a nossa dívida, vamos pagar a dívida. Se pagarmos a dívida, vamos igualar aqui, o que é que sobra? Sobra 1. Ok, se eu tenho uma dívida de 3, mas eu tenho, o positivo é o nosso lucro, não é? Ganho, que é o que eu tenho. Nós temos que fazer dívida, mas também precisamos equitar ou pagar as nossas dívidas. Ok, o dinheiro que eu tenho dá para cobrir a dívida? Eu tenho dívida de 3, mas eu só tenho 2. Não dá, mas quando eu devolver aqui o 2, eu vou ficar a dever apenas 1. Vocês podem ver aqui, se eu equitar a dívida, sobra 1. Então, menos 3 mais 2 dá menos 1. Não paguei a dívida, mas diminui a dívida. Muito bem. Nós temos aqui situações em que temos menos 2 mais 5. Ou seja, também adição de números inteiros relativos com sinais contrários. Neste caso, a dívida é menor do que o ganho. O dinheiro que eu tenho é maior do que a dívida. Então, será que dá para pagar a dívida? Vamos ver. Menos 2, nós vamos pôr aqui negativo em baixo, não é? Menos 2 mais 5. Vamos equitar a nossa dívida aqui. Se eu pagar a minha dívida, ainda sobra mais 3. Então, 3 verde dá mais 3. Então, já temos aqui o resultado da soma, menos 2 mais 5. Bravo! Muito bem. Aqui também já tínhamos visto, temos aqui dívidas, mesma quantidade que o dinheiro ganho, o dinheiro que eu tenho. Dá para pagar a dívida? Sim. Vamos pagar a dívida porque nós temos que pagar sempre e quitar as nossas dívidas. Então, eu devo 4, mas eu tenho 4. Quando eu pagar e quitar a dívida, não fico com nada, mas também não fico com dívidas. Então, menos 4 mais 4, não sobrou nada, igual a 0. Muito bem. É claro que nem sempre nós podemos aplicar o jogo para calcular a adição de números inteiros relativos. Existem regras que devemos seguir no cálculo da adição de números inteiros relativos. Vamos então ver essas regras. Adição de números inteiros relativos. Nós temos com o mesmo sinal e temos com os sinais contrários. Quando estamos a adicionar números relativos com o mesmo sinal, veremos a regra. Dá-se o mesmo sinal representado nas parcelas e adicionam-se os seus valores absolutos. Atenção, vamos recorrer à aula passada. Valores absolutos, ou seja, nós vimos que valor absoluto de um número é sempre positivo, ou seja, é um número sem qualquer sinal, ok? Temos aqui um exemplo, mais 5 mais 3. Eu vou pôr aqui no quadro, mais 5 mais 3. Atenção, qual é o valor absoluto de mais 5? 5, bravo, com certeza. De mais 3, temos 3. Vamos ver o que diz a regra. Quando estamos a somar números relativos com o mesmo sinal, dá-se o sinal representado
nas parcelas. Atenção, qual é o sinal? Muito bem, mais. Então, mais. E somamos os seus valores absolutos. Ou seja, 5 mais 3. Certo, 8. Então, nós temos aqui, vocês podem ver que 5 mais 5 mais 3 igual a mais 8. Vou dar outro exemplo. Menos 20 mais menos 10. Ok? Também continuamos com a adição de números relativos com o mesmo sinal, menos, menos. Regra, dá-se o sinal representado nas parcelas. Qual é o sinal? Muito bem, menos. E vamos juntar ou adicionar os seus valores absolutos. Então, 20 mais 10, 30. Com certeza. Então, temos menos 30, óbvio. Eu tenho uma dívida de 20. Se eu colocar mais uma dívida de 10, vou aumentar a minha dívida para 30, ou seja, negativo menos 30. Agora vamos ver a adição de números inteiros relativos com sinais contrários. Qual é a regra? Dá-se o sinal da parcela que tiver maior valor absoluto e subtraem-se os seus valores absolutos. Agora vamos ao exemplo. Nós temos aqui menos 10 mais 7. Vamos resolver no quadro. Aqui, menos 10 mais 7. O que é que nós temos aqui? Adição de números inteiros relativos com sinais contrários. O que é que diz a regra? Dá-se o sinal, a parcela que tiver maior valor absoluto. Vamos ver, a primeira parcela, qual é o valor absoluto? 10. E a segunda parcela, qual é o valor absoluto? 7. Então, 10 é maior do que 7. Então, prevalece o sinal que tiver maior valor absoluto. Então, o menos vai prevalecer. Agora, subtraem-se os seus valores absolutos. Sempre o maior pelo menor. Então, 10 menos 7 dá 3. Então, menos 10 mais 7 é igual a menos 3. Muito bem. Temos outro exemplo. Mais 50 mais menos 30. Sinais contrários. Vamos ver qual é que tem maior absoluto. Muito bem, sinal mais. Então, tem 50 aqui, 30. Então, mais é que vai prevalecer. Então, mais. Subtraem-se os seus valores absolutos. Então, 50, se eu tirar 30, fica, bravo, 20. Então, mais 50 mais menos 30 é igual a 20. Eu gosto de situações práticas. Eu tenho 50, eu estou a dever 30. O dinheiro que eu tenho dá para pagar a dívida, então vou quitar a minha dívida e ainda sobra 20. Se for escudo, vamos ficar com 20 escudos. Muito bem. E agora nós vamos ver as propriedades da adição de números inteiros relativos. Assim como a adição de números naturais que nós vimos, os números inteiros relativos também gozam das mesmas propriedades dos números naturais e mais algumas. Vamos ver. Vimos que na adição de números naturais existe a propriedade comutativa. Também os números inteiros relativos gozam desta propriedade, ou seja, goza desta propriedade. A ordem das parcelas não altera a soma, ou seja, podemos trocar a ordem das parcelas que o resultado mantém-se. Vamos ao exemplo. Temos aqui mais 5 mais menos 3. Maior valor absoluto, sinal mais, vai prevalecer, subtraem-se os seus valores absolutos. 5 menos 3 dá 2, então dá mais 2. Vamos trocar a ordem das parcelas. Menos 3 mais 5. Mesma coisa, valor
que tem a parcela que tem maior valor absoluto, temos aqui a segunda parcela, que é mais, vai prevalecer, e vamos subtrair 5 menos 3, também dá 2. Vimos que a ordem das parcelas não altera a soma. Dizer 5 mais 5 mais menos 3 é a mesma coisa que menos 3 mais 5, que dá 2. Agora vamos ver uma outra propriedade associativa, que também já tínhamos visto no conjunto de números naturais. A soma de 3 ou mais parcelas não depende da forma como se agrupa, ou seja, podemos agrupar ou associar de diferentes maneiras que o resultado também não altera. Exemplo, nós temos aqui 3 parcelas, menos 8 mais 5 mais menos 2. Vocês podem reparar que a primeira e a segunda parcela estão associados, ok? Menos 8 mais 5, vamos ver quanto é que dá. Sempre nós vamos fazer a operação que estiver dentro de parênteses, então menos 8 mais 5 dá menos 3. Agora vamos juntar a terceira parcela, menos 3 mais menos 2, atenção, dívida mais dívida, estamos a aumentar a nossa dívida, então menos 3 mais menos 2, dá-se o sinal representado nas parcelas e vamos somar os seus valores absolutos. Então 3 mais 2 dá 5, ok? Agora vamos ver uma outra situação. As mesmas parcelas, não é? Vocês podem ver, só que desta vez o menos 8 ficou de fora e mais 5 e menos 2 associaram-se. Vamos calcular a expressão que está dentro de parênteses, mais 5 mais menos 2 dá mais 3. Vocês vão fazer os vossos cálculos para ver. Agora vamos abaixar o menos 8. Então, menos 8 mais 3. Atenção, dívida maior do que o dinheiro que eu tenho. Não dá para pagar a dívida, mas se eu entregar 3 aqui, vai diminuir a dívida. Fica menos 5, ou seja, dívida vai diminuir para 5. Então, menos 5, resultado aqui também menos 5. A forma como nós associamos, as parcelas não altera a soma, ok? Vamos para uma outra propriedade, que é elementos simétricos. Mas antes de virmos os elementos simétricos, que é uma propriedade que ainda vocês não tinham visto, vamos ver o elemento neutro, que vocês já tinham conhecido na adição de números inteiros naturais. Elemento neutro. Qual era o elemento neutro na adição de números naturais? Certo, 0, e continua a ser o elemento neutro de adição de números inteiros relativos. Vamos ver o exemplo. Menos 9 mais 0 ou 0 mais menos 9 é igual a menos 9. O que é que significa? Que 0 não interfere, é indiferente. Elemento neutro. Agora vamos para o elemento simétrico. Os elementos simétricos vocês não viram no outro conjunto de números naturais. Números, vocês já sabem o que são números simétricos. São números que têm o mesmo valor absoluto e sinais contrários. Vamos ver. A soma de dois números simétricos é igual a 0. Mais 20 mais menos 20 é igual a 0. Prático. Óbvio, se eu estou a dever 20, eu tenho 20, vou quitar a minha dívida, vou zelar a dívida, não fico com nada, ok? Com certeza vocês entenderam o conteúdo de hoje, por isso eu trouxe-vos alguns exercícios para consolidarmos a matéria. Exercício 1. Assinala a opção correta em cada uma das situações. Temos a primeira situação. O João tinha 12 autocolantes, mas deu 5 ao seu irmão. Vamos ver qual das linhas vai representar a situação dada. Mais 12 mais menos 5. A linha B, menos 12 mais menos 5. E a linha C, mais 12 mais 5. Vamos para a segunda situação, 1.2.
A Rita deve 15 escudos à Joana e 20 escudos ao Paulo. Vamos ver a situação. Qual das linhas vai traduzir a situação dada? A linha A, mais 15, mais 20. A linha B, menos 15, mais 20. A linha C, menos 15, mais menos 20. E vocês já sabem, tem o vosso tempinho para os resolver e já volto. E como eu tenho alunos e alunas inteligentes, certamente conseguiram chegar ao resultado. Vamos à correção. O João tinha 12 autocolantes, mas deu 5 ao seu irmão. Muito bem, mais 12, que é o que tinha, mas menos 5, que é o que deu. Não é? Perdeu, ficou com menos. Então, a linha A, que é a opção correta. 1.2. A Rita deve 15 escudos à Joana e 20 escudos ao Paulo. Vamos ver qual é a opção correta? Bravo! A linha C. Então, menos 15, desculpa. Dívida. Também aumentou a dívida, mais 20. E também, então, menos 15 mais menos 20. É a opção correta. Ela aumentou a dívida. Muito bem. Passaremos agora para o próximo exercício. Liga cada situação da coluna A ou as, propriedade ou propriedades da adição aplicada ou aplicadas na coluna B, porque nós podemos encontrar caso em que aplicar mais do que uma propriedade. Vamos à primeira situação. 0 mais menos 78 é igual a menos 78. Mais 5 mais menos 7 é igual a menos 7 mais 5. Mais 10 mais menos 9 mais menos 6 é igual a mais 4 mais menos 9. Por último, menos 25 mais 25 é igual a 0. Vamos às propriedades. Temos a primeira propriedade aqui, propriedade comutativa. A segunda, propriedade associativa. Elemento neutro e, por último, elementos simétricos. Vocês vão ligar, relacionar corretamente de acordo com o estudo das propriedades da adição de números inteiros relativos. Façam o vosso trabalho e voltaremos para fazer a correção.
Vamos lá, a nossa correção. Muito bem. 0 mais menos 78 é igual a menos 78. 0 não interferiu no resultado. Então, certo, elemento neutro. Vamos à segunda opção. Mais 5 mais menos 7 é a mesma coisa que menos 7 mais 5. Apenas houve troca de parcelas. Propriedade comutativa. Muito bem, propriedade comutativa. Temos no terceiro exemplo 3 parcelas. Mais 10 mais menos 9 mais menos 6 é igual a mais 4 mais menos 9. Se estavam 3 parcelas e numa outra situação igual, também igualdade, só ficaram 2 parcelas. O que é que aconteceu? Então, houve associação ou combinação de 2 parcelas. Vamos ver quais são as parcelas que trocaram. Que combinaram, desculpa. Se o menos 9 está aqui, como é que apareceu o mais 4? Muito bem, da combinação ou associação de mais 10 mais menos 6, que dá mais 4. Mas reparem uma coisa, mais 10 para associar com menos 6 tinha que trocar com o quê? Com menos 9. Então, houve uma troca, antes da associação, houve uma troca de parcelas. Então, trocas de parcelas é propriedade comutativa, então aplicamos uma propriedade, e associação de parcelas, propriedade associativa. Foram aplicadas 2 propriedades. E vamos ver, menos 25 mais 25 é igual a 0. Soma de números simétricos é igual a 0. Que propriedade? Muito bem, elementos simétricos. Bravos! Muito bem, eu espero que vocês gostaram da aula de hoje, mas antes de nos despedirmos, eu vou deixar um pequeno desafio para casa. Se vocês encontrarem algumas dificuldades, não se esqueçam, têm os vossos professores para vos apoiar. Vamos ao desafio? Calcula menos 30 mais menos 5. A linha A. A linha B, mais 12 mais menos 8. A linha C, mais 50 mais menos 50. Menos 256 mais 0. E agora vamos à síntese da aula de hoje. O que é que nós vimos hoje? Muito bem, nós vimos operações, ou seja, a adição de números inteiros relativos, vimos as suas propriedades, vimos que gozam das mesmas propriedades da adição de números inteiros naturais e também do elemento simétrico que não tínhamos visto. Estamos no final da nossa aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Até lá, façam o vosso dever e cuidem-se!